né, usar essa palavra, que nos deu condições, dentro dessa criação, ele nos dá uma condição que é algo muito importante, né, que todos nós temos, que é a resiliência, né, a habilidade de lidar com traumas, de lidar com as dificuldades. E talvez você pense assim, mas se Deus criou essa resiliência, por que eu tenho tanta dificuldade? Às vezes, muitas pessoas não sabem dessa habilidade que tem. Então, muitas vezes, ela acaba, por não saber, ela acaba tendo mais dificuldade de lidar com aquela situação que ela passou e que deixou uma marca, né, uma cicatriz dentro dela. Mas é tremendo que Deus, ele nos dá a capacidade. Lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 10, 13, me ajuda aí. Que o Senhor, ele mostra ali nesse versículo que nós passamos, né, por tentações, mas Deus nos dá a capacidade, né, também de vencer. Nós passamos por lutas, por dificuldades, mas aquele que nos criou, ele deu também as ferramentas, né, para nós aprendermos a lidar com as dificuldades. E a maior dificuldade que um ser humano pode ter é quando ele não sabe desses dispositivos, dessas ferramentas que existem dentro dele. Então, ele tem mais dificuldade para lidar, né, com esses traumas. E quanto tempo leva para a pessoa se livrar de um trauma? Bom, livrar é como eu falei, né? É difícil a pessoa livrar, mas ela tem que ter um tempo, tem um tempo determinado para ela aprender a lidar, né, com esse trauma. Quando a pessoa passa por um trauma, se ela não conseguir enfrentar esse trauma no começo, ela vai tendo mais dificuldade. Então, até um mês, né, após o acidente ou a situação que ela passou, se ela não conseguir lidar, usar a resiliência ali para lidar com aquela situação, nós classificamos aquele trauma dela como um estresse agudo, né? O que ela vai sentir dentro, né, dessa situação? Porque eu já falo e já vou... né? Não dá para, mas dá para aprender. E se a pessoa tiver mais dificuldade para lidar, ela chega na primeira classe lá do estresse agudo, onde ela vai, após ela passar por aquele trauma, ela pode sentir ansiedade, né? O coração dispara, a boca seca, a tremor, sudorese, né? Até então, ela vai conseguindo ali. Por quê tudo isso? Porque o cérebro entende, todas as vezes que ela vê algum gatilho, o cérebro entende que ela está novamente dentro daquela situação. Então, isso é até para explicar que o trauma, ele não some, né? Mas a gente aprende a lidar. Ela não aprendeu, vai o quê? Vai piorando um pouco mais, onde ela acaba entrando em um quadro mais crônico, né? Onde nós chamamos de estresse pós-traumático, que é onde a pessoa começa a desenvolver algumas patologias, como a depressão, ansiedade, né? Muitas começam a desenvolver até outras enfermidades, né? Devido ela não conseguir lidar ali com aquela situação. Por isso que é muito importante, quando a pessoa passa por um trauma, ela busque uma ajuda, um médico, alguém que possa, né, ou até ela mesmo, falar sobre essa situação, e que seja uma pessoa que não venha espantá-la muito mais, né? Porque às vezes a gente vai pedir ajuda para uma pessoa errada, a pessoa deixa a gente pior ainda, né? Porque fala assim: olha, eu tenho uma vizinha que ela passou por igualzinho você. E ela acabou tendo de fazer um tratamento no Hospital Dias, né? Ou teve de, né? Aí a pessoa ela está dentro, né, daquele trauma, então ela fala: meu Deus, eu também vou.
né? E a coisa vai piorando. Então, é importante sempre procurar, assim, uma ajuda, né? Então, deu para responder, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive para você ver que, se você passa por um trauma e você aprende a lidar com aquele trauma, ele não vai ficar como um fantasma te apavorando. Lógico que não existe fantasma, viu, que criança? É uma forma de descrever. Mas ele não vai ficar ali, né? Eu até contei um testemunho onde a igreja toda chorou, né? Quando eu caí da escada lá do consultório. Todo mundo começou... né? Foi muito choro na hora do testemunho. Mas foi uma coisa bem assim, que era para acabar mesmo comigo. Foi uma coisa muito séria, né? Eu falo que eu caí em cima de uma paciente, mas não foi bem. Eu empurrei, na verdade, na hora que eu vi que eu ia cair, né? Eu estava bem atrás dela. Eu gritei o nome dela e empurrei ela para o canto. E fui rolando a escada até bater a cabeça no último degrau, né? E ali, naquele momento que eu ia caindo, eu comecei a sentir, assim, como se aquele dia era o dia de, né, Senhor, me receba aí na glória. E interessante que, no outro dia, eu fui para o hospital, para o pronto-socorro, tal, fez tudo, e graças ao Senhor Deus, não teve nenhuma lesão assim. Mas, no outro dia, isso era numa segunda, quando foi na terça-feira, eu acordei apavorada, assim. Na verdade, eu acordei de madrugada, assim, coração disparado. Esses são os sintomas. Coração bem disparado e a mente bem perturbada. E na minha mente vinha que eu não ia conseguir mais exercer a minha profissão, a não ser se eu arrumasse um lugar que não tivesse escada. Então, eu ia também ter que sair da minha casa, porque tem escada. Aí fica aquelas pessoas que não sobem mais escada, né? Aquelas pessoas que não entram em água, em piscina, em escada. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu acordei, eu chamei meu esposo, né? Falei para ele, bem, faz uma oração por mim. Comecei a chorar, eu falei assim, olha, eu não vou conseguir voltar para o consultório. Ele falou, como assim? Não. E eu tinha pacientes marcados. Isso foi logo de manhã. À tarde eu ia atender. Aí ele começou a orar, né, repreendendo todo aquele mal. E Deus começou, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele começou a falar assim, bom, e as ferramentas que você ensina aos seus pacientes? E aquilo que você fala de enfrentamento, de... Aí eu fico arrepiada aqui toda. Deus começou a falar assim comigo. Aí ele orou, eu me senti mais calma, só que trêmula. Aí ele falou assim, você vai atender os pacientes? Eu já estava de manhã já querendo desmarcar. Eu falei, não, eu vou ter que ir. Aí ele me levou até a porta do consultório, porque uma das minhas pernas machucou, mas não quebrou nem nada, só deu uma luxação. E aí eu subi as escadas, as irmãs, e parecia que era uma escada assim, meio, bem enorme, sabe? Parecia que não chegava no consultório. E eu ia tremendo, fui subir a escada, entrei no consultório, e aí deu aquela aliviada. Atendi todo mundo que eu tinha que atender. Quando terminou o último atendimento, sabe quando você está no último atendimento e você não quer que termine? Eu fiquei assim. E aí, só que tinha que terminar, né? O paciente não ia ficar lá comigo. Aí terminou, aí a pessoa foi embora e meu coração começou de novo. Começou que parecia que ia me dar um infarto, sei lá. Ficou assim, 300. Aí eu falei, não, é enfrentamento, então eu vou descer. Não liguei para o pastor assim para ele subir e me pegar, tal, não. Eu desci as escadas com o coração assim, parecia que ia explodir. Quarta-feira, novamente, mal para sair, mas eu fui. O pastor me levou
lá na frente do portão. Precisa subir com você? Não, eu vou sozinho. Fui, parecia novamente que a escadaria era enorme. Foi quarta, quinta, sexta. No sábado, eu consegui falar com a fisioterapeuta que quando eu caí da escada, é incrível, Deus mandou todo mundo que tinha que estar lá, porque geralmente eu estou atendendo e muitas vezes fica só eu lá no prédio. Naquele dia ela foi. Aí ela veio, verificou lá se tinha, né? Queriam chamar a ambulância, que é o mais certo, mas eu falei que não precisava, tal. E aí, no sábado, eu consegui falar com ela. E falei assim, tranquilamente, aquela sensação que eu estava terrível, de que eu não queria nem mais subir, nem ir mais, porque aonde você passou o trauma, se torna um gatilho, se você não enfrentá-lo. E aí, eu conversei com ela, agradeci, ela falou, olha, foi um milagre a senhora não ter quebrado a perna, nem a cabeça, nem nada. Falou, fiquei bem. No domingo eu contei o testemunho aqui, ainda ri com a igreja, né? Tudo. E assim eu venci, né? O trauma. Fica na mente? Fica. Porque todas as vezes que eu desço, eu lembro que eu caí. Isso é uma forma de você ter um cuidado também. Eu lembro, só que não tenho mais aquelas sensações de ansiedade ou pesadelo, porque vou ter que ir trabalhar. Então, a partir do momento que você enfrenta ele, vai diminuindo. É processo. Se você passou um trauma, é processo. Mas não fique dentro da caixa. Porque se você se isolar, aí esse trauma ele vai crescendo e vai se tornando uma coisa mais séria, né? Mais grave. I like your taste in tunes and everything you ooze, the tempo of your beat, you bleed a melody, no one can control that old time rock and